palavra, irmão, a palavra tem sido um pouco desprezada. E eu estava até conversando com o Ivanildo hoje, que até alguns pastores se escandalizam quando vê algo. Parece até que eles dizem assim, não, está perto do pastor Evaldo, parece até que a Bíblia eu conheci ontem. Porque tem tantos anos de crente, irmão, mas quando vai falar o que a Bíblia diz, eu tenho até pena de alguns pastores. Eu vou para a reunião de pastores, uma convenção que tem aqui em Felipe Camarão, e os pessoal sempre dizem assim, tem dúvida, aguarde só o pastor Evaldo chegar. Mas, irmão, não deveria ser assim. Não deveria ser assim. A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, olha só o que a Bíblia diz. Não é só para o pastor Evaldo. Olha só o que ele diz. O qual deseja que todos os homens sejam o quê? Pronto. Quando você aceita Jesus, dá o primeiro passo. E o segundo, ele diz, e chegue ao pleno conhecimento Então não é conhecer só uma parte, é pleno. A palavra pleno quer dizer completo. Tem pessoas que conhecem um pedaço, uma coisa pouca e já fica satisfeito. Não, irmão, Deus tem infinitamente mais para a sua vida. Tem gente que só aceitou Jesus e se acomodou em ter aceitado. Mas tem gente que quer mais de Deus. Tem gente, não, aceitar foi dar o primeiro passo, agora eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Aí tem gente que já é batizado e parou, não, eu quero fluir nos dons. Só, irmão, que muitas vezes nós não anelamos as coisas de Deus. E Paulo, em Colossenses capítulo 3, verso 1, ele fala para os que já são salvos. Isso é para mim e para você. E Paulo diz assim, capítulo 3, não é capítulo 1 não. Capítulo 3, verso 1. Portanto, se fosse ressuscitado com Cristo. Quem já ressuscitou com Cristo aqui? Aí o que ele diz? Buscai as coisas lá do... Mas tem gente que só está preocupada em buscar as coisas da terra. Uma casa boa, um carro bom. Não tem nenhum erro nisso, irmão. Não tem nenhum erro você comer o melhor dessa terra. Mas também buscar as coisas do alto. Anele as coisas de Deus. Porque ele diz, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive e está sentado à direita de Deus. Versículo 2, aí ele diz, pensai nas coisas lá do... O que é pensar nas coisas do alto? Rapaz, como é fluir no dom da cura? Como é fluir na interpretação de línguas? Como é fluir na interpretação? Como é fluir? Como é entender o discernimento do Espírito? Então, irmão, isso está dentro de você. Você tem que anelar em fluir nessas coisas. A Bíblia diz, buscai os melhores dons. Então, irmão, anele. Tem gente que já se acomodou, quer se acomodar. Já aceitei Jesus, está bom. Já sou batizado com o Espírito Santo, está bom. Não, irmão. Você tem que estar, como diz Efésios, capítulo 3, versículo 20. E olha só o que ele diz. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Senhor, eu quero só isso. Ele diz, eu tenho infinitamente mais. Só que nós limitamos a nós mesmos. Esquecemos do mais de Deus. Por isso que ele diz, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder. O poder não é seu, é dele. Mas que opera em nós. Irmão, essa palavra poder aqui é a unção de Deus, é o Espírito Santo de Deus, e ele opera dentro de você. Agora, quando é que ele opera? Quando eu ajo em fé. A maioria das pessoas, irmão, estão esperando em sentir para agir. Não, irmão. A fé age sem sentir, a fé age crendo. Eu creio, eu vou fazer assim porque eu creio.
Irmão, a maioria das coisas tem acontecido porque eu creio. Eu desafiei uma pessoa, disse até isso aqui. E essa jovem, ela mora em Parnamirim. E é pouco longe, viu, lá perto do CT do América. Pensa num lugarzinho longe que eu fui. E eu dando uma aula online pelo WhatsApp. E eu disse a ela, no dia que eu for na sua casa, você vai ser batizado com o Espírito Santo. E ela parece que não deu crédito, não. E um mês depois eu fui lá. Ela pensou que eu tinha esquecido. Se reuniu eu, o pai dela, a mãe, uns irmãos lá, e eu ministrei uma palavra. Aí eu disse assim, quem está sentindo algo aqui? Ela disse, não, eu disse, mas você sabia que a gente vai começar a sentir? Irmão, sabe qual é o nosso maior problema? É esperar em Deus, e Deus está esperando em você. As pessoas querem sentir para agir, Deus quer que você haja. Por isso que a fé ela não se sente, ela crê. Então, eu disse, vamos ficar em pé, vamos orar. E eu orei. E quando eu orei, a unção, irmão, fluiu naquele local. Eu disse, venha para cá, eu vou orar pela sua vida. E quando eu orei, irmão, ela foi batizada com o Espírito Santo. Quando terminou a reunião, o pai dela disse assim, pastor, vou ser sincero com o senhor. Um colega meu há muitos anos. Eu fiquei impactado quando o senhor falou assim, dentro de mim. Será que o pastor está falando a verdade? Será que isso vai acontecer? E quando o senhor veio, aí eu fiquei assim, acho que ele esqueceu. Eu não estou sentindo nada, eu não estou vendo barulho, eu não estou vendo zoada. Irmão, sabe quem é que faz zoada? É lata seca. Pega uma lata seca, bota numa ladeira, vai fazer... Lata seca, irmão, faz zoada. Mas se você pegar uma lata cheia de óleo e colocar na ladeira, ela vai fazer assim, ó, blum, blum, blum. Ela não faz zoada. Sabe por quê? Ela está cheia. Quando você vê crente dando um grito, quase fica rouco, o cara não entende nada, é porque está seco, não leu, não estudou, aí está desesperado da vida. Ele não tem um controle. Você já viu Jesus ministrando? Já viu ele desesperado? O mar vermelho se abriu, Moisés chutou no gol, é gol! Ele não estava narrando o jogo não, irmão, ele conversava. Você vai ver João capítulo 3, ele se senta com Nicodemos, fala com o novo nascimento. João capítulo 4, ele se senta de meio-dia, conversando com a mulher samaritana, e depois ele chamava as pessoas eram curadas. Não tem, irmão, porque, irmão, na mente da pessoa ficou aquele nome Pentecoste. E a palavra Pentecoste, acredito que é a igreja do barulho, é a igreja da zoada. Não, irmão, Pentecoste é o nome de uma festa que se comemorava 50 dias depois da Páscoa. E é uma festa judaica, não tem nada a ver com a igreja. Por isso que o pessoal pergunta, você é pentecostal? Eu não sei nem o que é isso, pelo amor de Deus. Não, irmão, eu sou do evangelho pleno. Por que eu não sou pentecostal? Porque eu nunca fui para a festa dos Pentecostes. Como é que eu vou dizer que eu sou pentecostal se eu nunca fui para essa festa do Pentecoste? Mas na mente, o que ensinaram o povo, que Pentecoste é a igreja do barulho, é a igreja da zoada, é crente que fala, aí tem, quando você diz assim, eu não sou pentecostal não, ele diz, aí você não crê em falar em língua não? Eu disse, não, peraí, você fez uma pergunta e quer outra resposta. Se você perguntasse assim, você crê em falar em língua? Eu dizia sim. Você crê nos dons do Espírito Santo? Eu sim. Mas se você perguntou, sou pentecostal? Eu disse, não. Se você ler a Bíblia, o nome Pentecoste só tem em Atos capítulo 2. Depois dali não existe mais. Somente na placa das igrejas. Depois não existe mais. Porque terminou o tempo dos judeus e começou o tempo da igreja. E na igreja, Paulo nunca disse assim, escreva a carta da igreja de Coríntios, a igreja pentecostal que está em Coríntios. Eu vou escrever uma carta para a igreja pentecostal que está lá em Éfeso. Eu vou escrever uma carta pentecostal para a igreja que está em Filipenses. Ele não fez nada disso. Por isso, irmão, que nós não somos pentecostais. Tem cabra que bota até na camisa, eu sou pentecostal, até o tutano. Não, irmão, eu sou crente até o tutano, não sou pentecostal. Nunca diga que você é pentecostal. Não existe doutrina pentecostal, não existe igreja pentecostal,
Só existe o nome mesmo. E eu sempre digo, irmão, o nome é tão sem futuro que fica do lado de fora. E aí? Não, irmão, você é do evangelho pleno. Creio na cura, creio no batismo no Espírito Santo, creio no falar em novas línguas, creio na imposição de mãos, creio que Deus batiza com o Espírito Santo, creio na ressurreição, creio que um dia Ele vai voltar, uma trombeta vai tocar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados, teremos um encontro com o Senhor nos ares, receberemos os nossos galardões, a coroa de glória, a coroa da justiça, a coroa incorruptível, irmão, e nós, irmão, vamos estar diante do Senhor. Então, irmão, nós somos essa igreja, uma igreja triunfante. Essa é a igreja que nós somos. Mas você sabia que você precisa, irmão, aprender a fluir nos dons? Você precisa. Porque, irmão, não adianta você ter nascido de novo, ter o Espírito Santo dentro de você, saber que dentro de você está 9 dons do Espírito Santo e você não flui nenhum. O problema, irmão, não está em Deus. Deus já liberou para você. O problema é que muitas vezes Deus quer lhe usar e você ficar com medo. E Deus falou algo no meu coração: o pastor Evaldo está ali, e se eu errar? E se ele puxar a minha orelha? E se ele dizer que eu estou errado? Irmão, não tenha medo de errar. Só erra quem quis acertar. Não tenha medo de errar. Vamos ficar em pé para a gente adorar o Senhor.